Fala, amigo síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Energias positivas pra você, pro seu condomínio. Começando mais um Inteligência Condominial, uma revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, aqui, condomínio é papo popular. Quero mandar um abraço para da rede SPTV. Toda segunda-feira estamos aqui falando sobre condomínio, né? Já convido você que tá no YouTube, se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Estamos na nova versão, sempre recebendo um amigão síndico aqui. Hoje estou com o meu amigo Alci. Ei, tudo bom, Alci? Como é que tá? Tudo bem. Prazer, Thiago, os colegas aqui da bancada, né? Uma satisfação estar com vocês. Esse espaço de conhecimento, troca de experiência é muito salutar para a vida da sindicatura. Não, e eu fiquei feliz, né? Porque o doutor Cláudio, não, vou levar aqui meu cliente. Falei, não, fica à vontade. Quando eu cheguei, eu falei, não, pô, você é um cara bacana. Já tive várias conversas bem profundas com ele. E essa troca de conhecimento, né? Essa semana eu tava com o síndico, o Wagner, lá de BH, na live de síndico para síndico. E a gente tem que começar a ter que despertar, que a gente tem que aprender um com o outro, né? Conversar, trocar ideia. Porque o síndico vizinho ali tá para ajudar, não para atrapalhar, né? Para atrapalhar, verdade. Beleza, então vamos que vamos, recebendo ele, que tava no Caribe, só vive viajando. O cara é bom demais. Meu amigo, doutor Cláudio Viana. Opa, Thiago, tudo bem? Prazer enorme estar aqui, né? Compartilhar um pouco de conhecimento. Tava em Cancún dessa vez? Tava onde? Não, eu tava lá na ilha de Comandatuba, Bahia. Moleque! Quem pode, pode. Ele tava no resort. Opa. Tem um nome lá, como é que é o nome do resort? Resort Solzinho. Transamérica de Comandatuba. Patrocina nós. Ele tava como voluntário? Ele tava voluntaríssimo. Mas pensa no cara que foi voluntário com essa missão, foi ele. Quase não volta. Ele, na verdade, teve uma dificuldade de desvoluntariar ele, mandar ele pra cá de volta. Sim. Mas tá certo, tem que aproveitar mesmo, faz parte. Uma coisa que o síndico tem que despertar isso, né? Higiene mental, que isso é importante. Cima. E eu gosto sempre de respirar, porque o cara é fera, né? Não posso ratear aqui, não. Vamos lá, ó. Ó, uma das maiores referências de engenharia condominial do Brasil, meu amigo Diógenes! E aí, pessoal, beleza? Como é que tá? Estamos aqui com o síndico Alci, né? Você já vê ali por aquele cabelinho branco, eu tô começando a ter aqui na barba, que o cara tem experiência. Vem aqui com o doutor Cláudio também, que sabe aproveitar essa vida maravilhosamente bem. Tem que aproveitar mesmo. Com certeza. Para isso. Como diz o Caio Carneiro, né? Eu mereço, eu fiz, eu mereço. Humildade sempre, aquela humildade que você tem que ter para tudo. Mas desmerecer também é complicado, né? Às vezes você está num país que o sucesso do outro te machuca. Só, se você está pensando assim, está errado. O sucesso do outro deve ser para você uma inspiração. Uma inspiração, sempre assim. Se você vai para um lugar, eu estava conversando isso em casa com o pessoal hoje. Se você vai para um lugar, vai para entregar aquela energia positiva. Não vai arrastando, aquela energia baixa. Você chega aqui, o Thiago, um cara super animado, doutor Cláudio, todo sucesso, Alci, cabeça no lugar, mostrou já as planilhas da manutenção ali para mim, os valores. Ele é um cara que não presta conta na prestação de conta. Ele é um cara que presta conta de gestão. Então ele tem uma planilha de A4, simples. Você vira de um lado do outro. Mensal. Que dia que tem manutenção, que tipo que é a manutenção, quanto que está custando e quanto que entrou mês passado. Entendeu? Então, gestão mesmo, né? É isso, cara. É simples. É simples. Não é fácil para isso aí, para viajar. Até para viajar dá trabalho, não dá? Mas você tem que ter disposição, pô. Tá no seu momento. Sabe aquelas grandes pessoas, Leonardo da Vinci, Thomas Edison, todo mundo teve esse momento. Todo mundo teve essa vibe. Aí você olha para a história dos caras e fala assim, não, fulano era massa, fulano... Ninguém nasceu em berço de ouro, amigo. Normalmente os que nasceram, eles não completaram muito bem o ciclo. Quando você vai construindo, as coisas vão aparecendo. Você tem que ser verdadeiro, tem que entregar. Então, fica a dica. Você vai para um lugar... Bota energia, bota pique e vai pra cima. E aqui a gente entrega mesmo, entrega muito conteúdo aqui, meu jovem. Vem pra cá que o papo não dá. Já se inscreva, compartilha, comenta. Já pega esse grupo, quem tá aqui nesse grupo, ó, já pega esse programa. Você que tá aqui nos assistindo pelo YouTube, manda no grupo de condomínio lá pro seu amigo síndico, tem muito conteúdo bacana hoje. E vamos começar logo com o doutor Diógenes, então. Ele falou que ia entregar, quero ver se ele é fera mesmo, né? Vamos lá então. Primeira pergunta, lembrando, plantão tira dúvida. Você pode mandar pro inteligenciacondominial@gmail.com. Vamos lá, ó. Primeira pergunta, amigo Anderson. Vamos lá. O título é: engenheiro de produção pode assinar RT de reforma? Aí ele descreve: engenheiro de produção pode assinar RT de reforma? Exemplo: troca de piso, vidraçaria da sacada, parede drywall, reforma parede não estrutural.
E aí, Jorge, o Olha, engenheiro de produção, quero engenheiro ver! de produção passa por diversas fases, né? Ele pega um pouco da elétrica, da mecânica, da hidráulica, uma boa parte da engenharia civil, e os conselhos têm a forma de regulamentar. Normalmente, quando ele não tem a competência, ele não tem a habilitação jurídica para isso no currículo dele, ele não consegue preencher a RT dessa forma. Então eu vou me limitar aqui, porque eu não conheço a extensão do currículo da engenharia de produção a fundo, mas a base da engenharia é que ele possa sim fazer uma reforma e dar assistência em uma área de produção, o que não seria extrapolar a profissão dele se ele estivesse fazendo isso numa reforma comum, entende? Porque é uma reforma especial na área de produção. Então tem que olhar junto ao CREA se o engenheiro de produção vai poder assinar obras desse tipo, mas na linha da verdade, se consegue tirar a RT para isso, ele pode emitir a RT. O CREA deveria proibir ou não permitir que ele preenchesse algo do qual ele não pode ser responsável. Entende? Então, mesmo que instintivamente a gente vá contra, né, dentro das ciências existe a competência da avaliação dos riscos de uma obra de produção, por exemplo, que é o campo, que é a indústria, que é o galpão, pode sim ter abertura para ele assinar uma RT. O que conta, aí vamos lá, dica do dia para você. No campo da atividade técnica tem que estar corretamente preenchido a execução da reforma e dizer o que está sendo feito. Vou dar um exemplo. Vai instalar um ar-condicionado, vai mexer em ponto elétrico, então o engenheiro vai colocar ali elétrica de baixa tensão. Então toda a parte da reforma elétrica ele já está podendo habilitar ali na responsabilidade dele. Por quê? Porque ele já vai assinar por ART de elétrica de baixa tensão. Aí tem os limites do que é baixa tensão, do que é alta tensão, né? Normalmente para imóveis residenciais você não tem alta tensão. Bom, depois disso ele vai colocar ali o preenchimento no campo de observação, instalação do ar-condicionado ou infraestrutura de ar-condicionado. Então ele conseguiu habilitar a instalação do ar-condicionado, entende? São algumas ajustes que você faz no documento junto ao CREA, tem um painel maravilhoso para você preencher diversas atividades, que vai te dar a responsabilidade sobre aquela atividade. Conseguiu registrar a responsabilidade sobre aquela atividade específica, ele está habilitado juridicamente naquele processo. A responsabilidade técnica é dele. Isso vai até para o nosso amigo Dr. Cláudio aqui, que é o seguinte, se está comprometido lá como execução, ele é o responsável pela obra. Entendeu? Então é isso que garante para o síndico que o síndico não está autorizando a obra sem documentação. Nesse caso do rapaz, ele conseguindo apresentar a RT, se ele quiser clicar e mandar para a gente o que está escrito na RT, ou até mandar o documento no e-mail, a gente faz uma leitura e te fala como é que está essa situação aí, que é muito mais didático. E até programei contigo uma pessoal da fiscalização do CREA para falar sobre os procedimentos. Legal, isso é bom. Muito bom. Bacana. Né? Como é que você lida lá com obra no seu condomínio? Bem, lá no condomínio eu tenho uma assessoria de engenharia. Ótimo. Tá? Tô Então, falando assim, preparadíssimo. eu digo para a própria assessoria, eu não coloco nem um prego sem avaliação da assessoria. Parece que contratou assessoria, né? Exatamente. Você sabe o que é o mais engraçado? Que vai ter síndico que ouve e fala assim, no nosso condomínio não tem isso. Eu vou te falar, não tem porque você não implantou, você não entendeu que uma assessoria de engenharia para um edifício, olha a lógica disso, assessoria de engenharia para um edifício é tão fundamental quanto o advogado. Você quer saber disso? O próprio advogado tem essa consciência. Então está aqui o auxílio, que tem um condomínio muito bem gerido, tem o auxílio da engenharia, tem uma planilha bacana de manutenção. Como é que fica para você tomar as decisões assim? Fica mais fácil ou mais difícil? Como é que É o que eu chamo, eu tenho um conceito lá de você eliminar o máximo possível, né? Mitigar pontos de conflito. Legal. Pontos de conflito. Pontos olha de aí, conflito. Muito bom. Então, quando você tem uma linguagem técnica, porque hoje a gente está saindo um pouco, né, a estrutura do condomínio, nós estamos saindo do achismo para uma linguagem mais profissional. Né? A gestão está ficando mais séria. Mais séria, exato. Então, assim, o que é que ocorre? Lógico, tudo isso em condomínio, as coisas acontecem a conta-gota. Elas não são de balde. Isso, precisa comunicar devagar. Não, né? aí é uma coisa de cada vez. Vocês pensam que é fácil. Quando eu cheguei para levar uma proposta de assessoria de engenharia, Opa. gente, aí é custo, é isso. Por que é que a gente não contrata um engenheiro eventualmente quando precisar? Tem sempre essa ideia. Tem né? sempre essa ideia de que não precisa. O pessoal nunca entende que, gente, você contrata um engenheiro para o seu condomínio Dia a dia. para fazer um trabalho lá da fachada.
ele vai ganhar intimidade só com a tua fachada. Todos os outros problemas ele não vai se envolver. O mais interessante para o condomínio é que você tenha pessoas que gerem uma memória. E aí quando você entra com o primeiro processo de assistência técnica, você começa a gerar essa memória como um algoritmo que está aqui. Por que você não clica aí, segue, compartilha? Porque quando você faz isso, o algoritmo entende quem é você e distribui para mais pessoas perto de você. Ele repete o conteúdo. Dentro do condomínio é a mesma coisa. Quanto mais intimidade com as peculiaridades da obra e da comunidade, mais apurado fica o teu engenheiro. É mais fácil a tomada de decisão. A documentação vai se acumulando de uma forma assertiva e organizada, de uma forma que você tenha a plenitude do domínio do prédio. Entende? É difícil você chega na primeira gestão, até você criar isso, né, Alcir? Ah, não, na primeira você não faz, não. Não faz, não. Isso você precisa já ter tutano, né? Para chegar e, digamos assim, você levar credibilidade para o morador. Não é? Porque, assim, normalmente, assim, as pessoas pensam logo, isso é muito caro. Quando eu digo assim, cara, sempre acaba em pizza. Se você for olhar, o valor é uma pizza. Né, por cada morador. Exato. Então, quer dizer, antes das pessoas. Não, mas isso é muito dinheiro, é muito caro. Só para você ter uma ideia, lá no nosso prédio, nós temos hoje, né, assessoria jurídica, certo. Dr. Cláudio, né? Temos a auditoria contábil. Olha aí. Né? Mensal. Temos mensal, tá? Temos a assessoria de engenharia. Olha que bacana, hein? E temos uma consultora de água. Consultoria de água. De água. Ele estava mostrando aqui, ele tem um gráfico que mostra tem um aplicativo, real, né? É muito legal. A qualidade da água e a quantidade de água que ele tem no reservatório. O doutor Cláudio, vamos ser o doutor Cláudio nessa conversa. Vamos. Eu acho que ainda está lá na Bahia, ainda no resort lá. Ainda tô na rede. Bahia. Mandar um abraço para a amiga Cristiane Irmão da Bahia. Síndica profissional maravilhosa, faz um trabalho maravilhoso lá com o Empodera lá. O Alcir botou uma questão que eu acho que seria bom de discutir, conversar. Eu quero saber o que você pensa sobre isso. Tempo de mandato. Porque eu acho que 1 ano é muito pouco. Eu acho que os mandatos poderiam ter um tempo maior para você poder trabalhar e desenvolver, entregar até mais, né, doutor Cláudio? O que você pensa sobre isso? Exatamente. A questão do tempo de mandato, né? 1 ano passa no estalar de dedos, né? Numa gestão condominial. Daqui que você toma pé da estrutura daquele edifício, como que funciona a estrutura organizacional daquela situação, já passou meio ano, né? Então, para o síndico implantar um plano, né, de execução de trabalho naquele condomínio, assim, 1 ano é pouco, né? Então, o ideal, assim, em torno de 2 anos, ele já está conseguindo implantar aquela situação. Muitas vezes a gente está aqui, o Diógenes dá sugestões dele da questão da engenharia, tem que ter assessoria de engenharia, tem que ter assessoria jurídica, mas todo mundo fala assim, é impossível, ninguém aprova. E tudo que a gente fala aqui, isso é muita exigência, vocês estão sendo muito chato, tudo mais. Aí eu me lembrei bem na hora, assim, eu tenho um síndico que aplica isso tudo no condomínio dele. Né? Ele teve a forma de aplicar. Então, por isso que eu convidei o senhor Alcir aqui, que ele conseguiu aplicar todas essas questões, tudo que a gente coloca aqui em pauta, ele coloca no condomínio dele. Por isso que eu falo assim, Alcir, o seu condomínio é um condomínio modelo. Quando uma pessoa vai procurar um imóvel, né, na região para adquirir, vai pesquisar, primeiro vai no condomínio. O condomínio dele se destaca, né? Sempre. O imóvel do condomínio dele é bem maior do que da vizinhança, né? Às vezes as pessoas veem como um gasto. Mas, consequentemente, aquilo está se refletindo no investimento e valorização do imóvel num todo. E assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar. Esse dia estava bacana que eu fiz uma assembleia para reforma de fachada, né? Aí ficou 1.700 para cada unidade. O pessoal, é muito caro, não sei o que. Eu falei, gente, pega na 1.700 e divide por 5, que é a garantia, 5 anos, né? Dá quanto? Pizza, igual você falou. Então, assim, vai valorizar seu patrimônio, segurança, né? Quem sempre fala aqui sobre isso. Então, assim, acho que as pessoas têm que começar a entender que é um investimento que você faz. Igual, por exemplo, você fala da consultora de água. Não, a outra lá que faz a auditoria cara, mensal. É um puto investimento, porque às vezes você está pagando uma coisa da forma errada, lá na frente pode dar um problema trabalhista. Então, assim, as pessoas têm que entender que a conta chega, cara. Chega. E eles falam uma coisa bacana, né? Situações conflituosas. Quanto mais você puder evitar isso, melhor vai ser para o condomínio e para a gestão, né, Jorge? Sim, a questão é assim, a conta sempre vai chegar e a conta tem que fechar. Pronto, falou tudo. Quando você está andando com a conta fora do fechamento, quando a conta fechar, ela fecha negativo. Aí é você que está administrando, tem que pagar a conta, que vai ter que ficar se explicando, né?
A gente está aqui com o Alcir. O Alcir ele não fica se explicando, ele faz o trabalho dele mensal, vai fechando ali, ele entendeu o tanto que é difícil de colocar as assessorias. Mas, gente, para pensar, você tem um carro, automaticamente você precisa ter um mecânico de confiança. Sim. Não é assim? Você tem um prédio, automaticamente você tem que ter pelo menos um engenheiro de confiança que tenha intimidade com o seu prédio, que veja o teu prédio com os olhos técnicos, que te dê as nuances. Seu médico fala do teu coração, não é assim? Ele fala da minha presbiopia, eu estou usando lente aqui, ele fala assim, ó, você está na idade dos 45, já você vai estar dando aquele zoom. Sabe quando você pega o negócio, você dá aquele zoom? Aí esse dia eu estava do lado da minha prima, ela falou, primo, faz de novo aí o que você fez. Eu falei, não, só estava lendo o negócio aqui. Olha aí, deu zoom. Quer dizer, eu entendi. A presbiopia vai chegar nos 45. Né? O médico falou na outra consulta do olho. O médico do condomínio, na parte do ajustamento social, técnico, jurídico, de convivência social, é o engenheiro, ou o advogado. Na parte da estrutura toda do seu patrimônio, é o engenheiro. Então você precisa entender que esse conceito de que o síndico não tinha ferramentas de trabalho, ele é muito arcaico. De lá para cá, ó, você está com 5 anos, né? Você, Isso. 5 anos de síndico, virou de cabeça para baixo o jogo de sindicato. Sim. Hoje você vai falar de inclusão social, de acessibilidade, de leis sociais, de direito da mulher, de uma série de outras coisas que antes da pandemia você nem imaginava. Violência doméstica, espaço pet, cuidados especiais com o idoso, acuidade, a própria lei de acessibilidade mudou. Então, não é mais aquela simplicidade do... A estrutura de combate a incêndio que hoje, né, moderniza tudo. Você quer ver uma revolução? Nós somos campeões em aprovação de projeto de combate em Brasília. A gente aprova, não é o mais rápido, mas é o mais assertivo. Na BSB Engenharia, hoje nós acertamos 100% dos projetos aprovados. E emitimos orçamentos técnicos completamente completos, assim, sem faltar nada. E o pessoal fica perguntando, o projeto de combate a incêndio mudou tanto que você tem uma revoada em Brasília. Hoje você dificilmente, qualquer projeto de combate a incêndio que já tenha sido aprovado, ele vem sem adaptações. Para você que fez aí o ano passado, 2023, aprovou, foi lá, tirou a VCB, tá tudo certinho do bombeiro. Se você pedir o bombeiro para ir hoje lá, já mudou, muito provavelmente ele vai pedir uma central de alarme, ele vai pedir detector de fumaça talvez. Por quê? Percebe-se e aprende-se no decorrer do caminho. Processo, e quando você fala de vida, a pessoa analisa um acidente e fala, nossa, e esse acidente aqui? Ah, foi por isso, então deixa eu colocar mais um dispositivo. Você não tinha isso em Brasília antes, sabia? Você pegava ali Guarás, as suas, a norte, ninguém tinha central de alarme. Tá todo mundo colocando central de alarme. Então é dinâmico, como o senhor está falando, é dinâmico mesmo. É isso aí, é dinâmico aqui, inteligência condominial, revolução condomínio, que aqui condomínio é papo, pode mandar um abraço para os nossos apoiadores, ó, DC Condominial, amigo Daniel, melhor garantidor do Brasil, isso aqui, cara, é uma ferramenta muito bacana de tranquilidade financeira para os condomínios. Planta lá também, se precisar. DC Condominial, tá? Cicobi da FMI, a melhor agência do Brasil. Manda um abraço, pessoal. Gabriel hoje me atendeu de uma forma maravilhosa. Tive umas pendências, ela foi resolvido rapidinho lá. Ele é em seguro, a referência de seguro. Também. Ele vai fazer, inclusive, vai fazer um módulo para nós, você que está assistindo, que é nosso fã aí, nosso canal no Instagram, no YouTube. O Gabriel é especialista em seguros condominiais. Ele vai dar uma aula de 1h30 para nós numa live, vai ficar gravada para você sobre seguro de obra e seguro de condomínio, cobertura para o síndico e outros detalhes. Acompanhe aqui no canal. Bom demais. Bom, se quiser dúvida para mandar um oi lá, que eu também sou especialista. Manda um oi para você lá no seguro, tá? Eu tenho lá Suzep. Ó, então olha aí. Eu só fico caladinho, foi mal. Ele fica só caladinho. Mais novidades chegando. Vamos colocar você e o Gabriel na live. Vamos que vamos lá. Tem que ver minha agenda. Moleque doido. Vamos lá. Ó. Próxima pergunta do dia. Quero mandar um abraço então pro amigo Anderson. Anderson, então vê direitinho, né? Se a CREA, né, autoriza para fazer. Se a RT está registrada lá, Anderson, com a atividade de execução da reforma. Isso é importante. Tá bom? E aí lembrando pro Anderson que não teve lá na nossa aula de gestão de obras, né, que tem que, mesmo com a RT, tem que preencher o plano de gestão de obras da NBR 16280, identificar o proprietário, identificar o imóvel corretinho com o CEP, o e-mail de trabalho, as pessoas que vão trabalhar, tem que criar o cronograma e descrever a reforma, fazer uma conclusão ali para o síndico arquivar. Faz parte. Pegou o drive?
Bloqueou o código. Pegou o código. Desbloqueou, meu amigo. Desbloqueia. Ó, vamos que vamos ter o plantão de jogador. Próxima pergunta, amiga Dayan. Essa aqui eu gosto de porque sempre tem umas tretinhas aqui, sabe? Que tem que Tem treta aqui. hoje? Tem. Aqui, vou começar por agora. Vamos lá. Lembrando da sunga ostensiva. Não, esquece. Ó, o título presta atenção, doutor. Você que tá na Bahia aí, ó. Presta atenção, vamos lá, ó. É o seguinte. Paguei um boleto errado de uma mão de obra e não concordo. Aí ela descreve o seguinte: houve uma assembleia de última hora e ficou decidida a obra de um portão. Porém, algumas pessoas trabalham e não têm tempo de ficar olhando o grupo e nem foram na reunião. Foi gerado um boleto, eu paguei errado achando que era a obra era a obra do condomínio e não concordo com a obra, valor, e agora estou com o condomínio atrasado. Como proceder nessa situação? Pega a visão, pague o condomínio. É uma técnica assim. Então, com a questão, se você não concorda dois, com a obra, né? Primeiro ponto, você tem que participar da assembleia. Para você dar seu ponto de vista. Né? Por que você não concorda? É o projeto que está mal projetado? Só não quer quem vai executar não é engenheiro, é um serralheiro assim, qualquer. Eu até concordo com a obra, eu não quero é pagar. Não quer pagar. Então, essa questão, se a pessoa busca uma nulidade na assembleia, quer discutir uma assembleia, não tem como ser feito a não ser pelo Poder Judiciário. Mas aquela assembleia tem que ocorrer algum vício, seja um vício de formalidade de convocação, seja um vício ocorrido na própria assembleia que talvez poderia ter exigido um quórum específico. Agora, a mera alegação que não concordo com o valor, achei caro ou não, né, isso não é motivo suficiente. Com certeza, todos os editais de convocação das assembleias condominiais tem lá, né? A decisão dos presentes valerá sobre os ausentes. Isso aí. Então, se você não participa, outros escolherão para você. Então fica a dica, pague o boleto e participa da assembleia. Exato. E assim, né, doutor Cláudio? Outra coisa, pô. Pelo jeito que o Coisa portão. assim, outra coisa. Resolvido. Parece que o portão estragou. Tem que arrumar, né? Tem que arrumar. A pessoa quer o portãozinho elétrico, mas não quer pagar a manutenção. E aí? E a segurança de acesso, né, ao prédio, né? Com o portão quebrado. E tem que modernizar também. Se não tivesse quebrado, você ia ter aquele portão Rossi, talvez antigo, talvez outra marca que seja, que leva 15 segundos para fechar. Hoje em dia é impossível 15 segundos para fechar. Quer que fecha com 3. Então tem que, além de manter o portão que está lá bem manutenido, o síndico tem a incumbência de modernizar. Porque o portão eletrônico ele serve para uma faixa de segurança. Se você tem um sistema muito antigo, para uma sociedade muito moderna, você tem um risco maior, uma janela de risco maior. Então, mesmo que não tivesse quebrado, tem que pagar o boleto da manutenção. E Thiago, a questão da assembleia, existe uma situação que se chama pré-assembleia. Né? Às vezes nem um síndico, como assim pré-assembleia? A gente só decide na assembleia? Não, existe uma pré-assembleia, que é o quê? Você fornecer informações para aqueles condôminos sobre o que será deliberado na assembleia. Quais são as empresas que estão habilitadas, que vai ser escolhida, né? Quanto que você tem em caixa, talvez quanto que vai ser a taxa extra. Para os condôminos chegar lá, já está aquele resumo, né, e já saber o que vai ser deliberado, né? O seu Alci tem essa prática, né? Ele faz o edital, o seu edital parece um de concurso público, ninguém chega lá perdido, todo mundo já sabe o que vai ser deliberado, né, Alci? A gente tem tido essa preocupação, porque assim, normalmente a gente vê ali um edital de convocação e tem A, B, C, né? Gente, aí a gente vai tratar aquilo na hora, então eu faço um anexo ao edital. Legal. Que eu chamo de considerações sobre os pontos da convocação. Então, para cada item, a gente faz uma... Seria os porquê, né? Não, a gente faz uma monografia. Tá? Eu estou exagerando no nome, mas a ideia é esse, o conceito é uma descrição que faz uma descrição técnica. Olha, a gente está tratando disso, é por isso, vai trazer esse benefício, esse custo. Então, o morador, quando vai para a reunião, vai para decidir. Ele já tem condições de decidir, porque está tudo detalhado. Concordo, tem que ser previamente comunicado. Isso. Né? Mas ele tem um exemplo, eu estava conversando com ele ali, ele fala que dá trabalho a questão da comunicação, que ele vem tentando e tudo, vai levando, ele entende primeiro, acho que foi isso, né, Alci? Sim. Ele entende primeiro ali as necessidades da comunidade, ele vai atrás da informação, aí ele vem desdobrando e trazendo as informações, colocando no caminho até que ele termina a atividade. Ele, se eu não me engano,
Mas foi mais ou menos isso, a questão da energia solar que o senhor colocou lá, né? Sim, não, solar não. Foi Lá só não dos tem, carros não. elétricos. Isso, de carros E elétricos. assim, né? Eu acho que. Eu sempre bato nessa tecla há anos. Eu acho que quanto mais informação o morador tiver, melhor vai ser aquela decisão Mais fácil, e mais consciente. Sim. Que não é só sobre decidir, é sobre ter a consciência do que está fazendo, né? O que você falou é importante. Outra coisa que eu queria levantar aqui na pergunta da Daiane, porque assim, a gente sabe que temos a GO, que é a Assembleia Geral Ordinária, que essa é feita anualmente, né? E essa aqui pode ser uma AGE. Uma emergencial, no caso, porque a emergencial não tem um prazo, é uma coisa emergencial, que no caso o portão estragou. Então não tem como não ter tem aquele caixa, prazo né? da convenção. Ele é bom Não também tem fundo de reserva, não tem então dinheiro tem em que fazer caixa. naquela hora para resolver. Então, assim, tem a validade também. E tem a da Agora- implantação, que é a GI, né? Então, assim, é bom também entender isso, porque às vezes a pessoa fala assim: eu não fui avisado. Peraí, talvez não tinha o tempo lá para avisar, era coisa importante. Né, ô doutor Cláudio? Pô, fala um pouquinho de cada uma aí para nós aí. Então, existem os tipos de assembleias gerais, né? Existe a ordinária, que é feita pelo menos uma vez ao ano. Né? Muitas perguntam, só faz uma vez? Não, se tiver a necessidade de complementar, vamos supor, uma taxa ordinária, pode ser feita outra previsão orçamentária, né? Que é feita na Assembleia Geral Ordinária. E existem as Assembleias Gerais Extraordinárias, que são temas que não são elencadas na ordinária, que é eleição, prestação de contas, né? E previsão orçamentária. Então pode ser qualquer assunto de interesse. Na sua convenção, às vezes, para assuntos emergenciais, há uma redução do prazo de convocação. Geralmente, esse prazo é de 10 dias, a lei de condomínios fala em 8 dias, mas cada convenção vai determinar o prazo pré-estabelecido para convocar aquela assembleia. Existe a questão assim, emergenciais, fala que reduz esse prazo para 2 dias, porque é 3 emergencial, dias, né? então você tem ser. que ver a sua convenção e ver se aquela assembleia se enquadra naquela situação. E também existe a questão que o síndico, em razão de uma obra necessária e urgente, ele pode desembolsar aquele valor e só depois convocar uma assembleia só para prestar as contas do porquê Explicar, que né? ele teve que ter aquele gasto urgente necessário, né? E assim, eu não sei se acontece com você, ultimamente eu tô frustrando meus amigos tudo. Porque os caras me procuram, né, de condomínio. Tinha toda a situação de condomínio. Eu frustro os caras, porque eles acham que é do jeito deles, né? Isso também acontece com você, porque esse dia um cara me procurou, uma amiga minha. Tiago, papo aqui, né? Tiago, não fui na assembleia, aumentou o condomínio, o que eu posso fazer? Pagar o boleto. Pagar o boleto. Não, e eu acho legal que todos acham que tem razão, né? Esse dia a mulher perguntou assim pra mim, a colega do Sul. Muito bacana, a gente boa, ligou pra mim, Tiago, pode fazer uma pergunta? Pode. Um sobrinho meu tá vindo ficar uns dias aqui em casa e tem a garagem. Só que pra usar a garagem, eles querem que identifique ele. Eu falei, pai, isso é normal, ué. Que bom, né? Tipo assim, tem que identificar. Você imagina você entra num carro que você não conhece, a pessoa que você não conhece. Você tá no condomínio que você quer segurança, é um processo de segurança. Que bom que o seu condomínio tem segurança. Ainda falei assim, não é o síndico que é chato não, tá? Não é o síndico que não quer, porque é um processo de segurança, ué. E outra coisa, com certeza isso foi acordado numa assembleia, que virou um procedimento padrão, ué. Olha, a gente explica isso, sabe aonde? No teu plano de gestão de obras, engenharia, eu falo, você vai colocar ali 10, 15 pessoas diferentes para trabalhar num apartamento que ele pertence a uma comunidade. Quando o cara sai do apartamento, ele sai aonde? Na área de lazer. Ele sai no pilotis, ele sai perto da piscina, ele sai perto da churrasqueira. Aquela pessoa, às vezes, não conhece os hábitos do que estão ali. E sociedades têm hábitos diferentes, com 5 km de diferença, você tem, né? E você pega uma cidade que nem São Paulo, Brasília, o comportamento do taguatinguense é diferente do plano piloto, tanto para o cliente como para o trabalhador. Então, quando a gente pede ali, Tiago, para preencher, igual você falou da segurança, né? No plano de gestão de obras, que a gente fez uma masterclass agora no sábado, vai a identificação do trabalhador. Tem gente que não quer preencher. O dono do apartamento não quer preencher quem está entrando no... Quer dizer, ele se sente seguro com o seu João, que é pedreiro, que tem uma excelente família lá, mas o seu Alci não conhece o João. Não tem nenhuma história, ele não é obrigado a acreditar. E por via das dúvidas, quem não deve não teme. Por que ele não pode identificar o morador? A própria norma pede, e é uma questão que a norma extrapolou a parte da engenharia. Ela foi atrás da segurança social. Agora, porque durante 40 dias o cara está lá fazendo uma reforma. Quem é Agora esse? nós temos, por exemplo, nós enfrentamos, né, fizemos um documento lá no condomínio, o Dr. Cláudio aí produziu, né? Exatamente a gente alertando sobre a responsabilidade do proprietário, né, quanto aos acessos. Sim. Tá? Porque só o proprietário, né,
tem autorização para designar Os quem outros vai não, acessar. né? Os outros não. Os outros não. Então, quer dizer, não interessa se é um filho, né, um parente, distante, um prestador de serviço. Ele não mora isso, ali, ele não faz né? parte. Então, ele está credenciando e assumindo a responsabilidade por aquele acesso. Sim, né? mas você Mesmo vai que nos, ele não assine. Você vai né? nos shoppings Sim, com hoje, nos certeza. shoppings de office, né? Torre office e tal, ele tudo. O cara chega e te pergunta o seu nome completo, RG, CPF. Tira foto. Tira foto, pede pra você botar digital lá, ou pra você digitar seu CPF. O que você acha que é aquilo ali, meu amigo? Aquilo ali é uma identificação para você entrar em um ambiente do qual você não faz parte. Assim como é no condomínio. Então, para de mimimi, para de gracinha e apresenta a identificação dos funcionários, dos parentes, cadastra, fala com o teu síndico. Você elegeu o cara para ser gestor. Chega na hora de transmitir informação, você não quer. Né? Sim, eu vou estar além. A gente está indo. Eu vou fazer contigo aqui, pessoal, que hoje a gente teve um conflito de agenda, né? Eu tenho que ir para São Paulo agora para um treinamento maravilhoso lá. Não é Nova York, não? Só os caras viajam ali depois de lá, né? Olha aí, Nova York, ano que vem. aquele lado de lá. Eu tô aqui do lado pegando energia. Você sabe que fala que dinheiro é energia, né? Eu tô aqui só conectando, porque aqui é de longe, ó. Aqui é Nova York, é Ele vai com a mão Bariloche, esquerda. é Miami, como é que é o negócio lá? Vila Galé, sorte, comanda tudo, Recebo. né? Recebo. Também estou recebendo. Eu vou ter que sair no meio do programa, que eu tenho que embarcar para São Paulo agora, um treinamento fantástico lá. Vamos falar lá com a síndica Solange, que fez um trabalho social incrível lá em São Paulo, e talvez a gente faça uma reunião por lá já em um condomínio. Então, criando pernas. Vai ganhar dinheiro. Vamos tá. Boa viagem, amigo. Pessoal, fica com Deus. Até Obrigado mais. ao Valeu, Cid, boa viagem obrigado, aí, doutor hein? Cláudio, por nessa. mais, Sucesso para você, gente. Tá legal. E. Beleza, né? Sai por trás, mas tudo bem, vamos aqui, nosso interesse. Ajeita aí a cadeira dele, vamos lá, vamos seguir nosso programa aqui. Ó, complementando o que o Jorge falou, acho que, cara, se for morar no condomínio, existe uma regra ali, independente do síndico. Pô, você mora aí, existe uma regra. Por que não seguir essa regra? E outra coisa, é uma regra, não foi tirada do nada. É uma questão de segurança, né? As pessoas têm que começar a entender. Ó, quer que você fale, Cláudio, que você falou que é importante. Tudo que acontecer, que foi aquela pessoa que autorizou, quem autorizou que é o responsável, Exatamente. Né? Geralmente, nem precisava ter, né, nas convenções do regimento interno, mas a gente vê a necessidade de incluir que qualquer pessoa que você chamou para visitar a sua unidade, seja um parente, um amigo, um prestador de serviço, um entregador de alguma coisa, você é responsável pelos atos daquela pessoa. Né? Se ele causou algum dano, o condomínio vai cobrar quem? Daquela pessoa? Não, vai cobrar do condomínio que autorizou o ingresso daquela unidade. E muito importante que o Diógenes falou, que é previsto até nas normas, e também a gente inclui nos contratos de prestação de serviço, de execução de obra, a necessidade daquele executor daquela obra apresentar a lista de quem é os funcionários que irá executar aquela obra, nome completo, o CPF, né? E se aquela pessoa for excluída, né, daquela parte daquela obra, também já comunicar diretamente, né, a administração do condomínio para excluir o acesso daquela pessoa. E assim, se for inclusa outras pessoas no decorrer daquela obra, apresentar também toda a qualificação. Isso para quê? É chatice? Não, isso é segurança. Porque a gente sabe que a oportunidade faz o ladrão. Né? Então todo cuidado é pouco. Gente, então vamos lá, nosso intenso, o nosso programa aqui, mandar um abraço para o meu amigo o Anderson, que falou sobre o Anderson, tivemos a Daiane também, falou do boleto, e foi quem falou aqui agora, foi o Anderson mesmo, né? Anderson, beleza, ó, quero mandar um abraço pro pessoal da DC Condominial, amigo Daniel, maior garantia do Brasil, Cicobi DF1000, melhor banco também, Combate Extintores, falou de extintores, Combate Extintores também, a Juliana. É nossa fornecedora. A Juliana, olha que aí, boníssima também, que bom, estamos cercados de bons fornecedores, quero mandar um abraço pro pessoal da Rede SPTV, lembrando que estamos usando a Rede SPTV toda segunda-feira, nas 20 horas, para falar de condomínio, seu bate-papo, falar de condomínio. Vem pra cá que o papo é muito bacana pra você ver. A próxima pergunta é sobre isso. Vamos lá, doutor Cláudio Viana. Então é o seguinte, ó. Minha amiga Maria Oliveira. Ó o título. Ó, liberação de visitante por morador de idade. Ele fala: a síndica do meu condomínio determinou que agora morador menor de idade não pode liberar a entrada de visitantes. Porém, a convenção diz apenas que a entrada de visitantes deve ser autorizada pelo condômino e sem especificação. De qualquer forma, considero que eu, como mãe, dou esse direito à minha filha de 15 anos, a direito à minha filha de 15 anos. Não cabe à síndica impedir. Afinal, é algo referente à minha residência. E aí, pode ou não pode exigir isso, doutor Cláudio Viana? Interessante, né? Interessante ponto de vista.
o vínculo do condomínio é com seus condôminos, né? Condômino é sinônimo de proprietário. Então, o proprietário do imóvel que autoriza quem entra e quem sai nas áreas comuns, nas áreas privadas, ele que autoriza. Agora, essa questão do menor, né? Geralmente tem muita questão, né? A mãe, não sei se o Thiago já passou por isso. Ah, não quero que nenhum amigo do meu filho suba aí porque tá levando, né? E sim, tem que atender o pedido da mãe. Agora, se a mãe quer que outra pessoa autorize, ela tem que fazer isso por escrito, protocolar na administração, falar assim, ó, minha filha tá, eu autorizo que ela traga visitantes para o apartamento. Isso por quê? Porque isso tira uma responsabilidade do condomínio, né? O condomínio está se resguardando de qualquer eventualidade. A gente vive numa sociedade e acontece inúmeras situações. Então, isso tem que ser formalizado, tem que ser por escrito, tem que ser registrado, protocolado junto da administração, né, seu Alcir? E cai naquele conceito que eu falei de você eliminar o máximo possível os pontos de conflito. Uhum. Quer dizer, se você segue a regra, né, a orientação, os conflitos vão diminuir. Né? Porque, digamos, entrou uma pessoa que não estava autorizada. Pô, mas foi o seu filho com a biometria. Menor de idade ainda. Menor. Mesmo que seja um maior, né? Mas a responsabilidade é sobre o condômino. Né? Então, assim, não adianta a gente querer, né, criar, né, casuísmos, vamos dizer assim. Porque isso daí lá na frente vai ter assim, eu acho que é muito o que o doutor falou, né? Acho que não precisa criar uma cisma com a pessoa, um ranço. Que você falou, faz um documento para mim, ou manda via e-mail, que o seu filho vai autorizar. E lembrando, a responsabilidade sempre vai ser sua, independente de autorizou quem foi, você que é o responsável pelaquela unidade, né? Unidade. Então, assim, sempre também frisando isso. Acho que a gente não precisa criar caso, né, doutor? Cria um procedimento. Né? Aqui o documento preenche aqui e pronto. Até pra gente se resguardar, porque a gente responde civil criminalmente, né? Sim. Perfeito. No condomínio que eu moro mesmo, né, existe já um termo, né, termo de autorização de entrada, por exemplo. Eu tenho um filho menor de 3 anos, eventualmente meu pai, né, os avós têm que ir lá, né, pegar ele e tudo mais. Então tem um termo que autoriza tal pessoa a entrar, ele pode autorizar outras pessoas a entrar no condomínio. Então é muito bom o condomínio determinar procedimentos, né, se organizar, não contar com a surpresa, ou com o azar, ou com a sorte, né? Então, toda a prevenção, né, condomínio sempre é trabalhar na prevenção, seja na área da engenharia, jurídica, mas também nos procedimentos internos preventivos, ele é de grande valia para o síndico, porque ele já está um passo à frente do problema, né? Igual o senhor Alcir falou, né? É uma prevenção de eliminar conflitos, diminuir os conflitos nas suas possibilidades. E o senhor Alcir, fala um pouquinho do seu condomínio para nós. Você implantou agora, foi a fotovoltaica? Não. Como é que é agora? Carro elétrico, energia. Energia solar, né? Não, nós ainda não estamos trabalhando com energia solar. A gente está... Bom, vou falar do meu condomínio. Fica à vontade. Tá certo? Eu sou síndico do condomínio do Bloco K da 307 Sul. É um apartamento padrão de Asa Sul, né? São 6 andares, com garagem, né? 36 apartamentos. Tá? Lá a nossa água ela é coletiva, não é água individual. E assim, quero mandar um abraço, né, para todos os moradores. Eu fico até emocionado, né? Porque assim, a simpatia, o carinho, né, que eu recebo da comunidade, né, é uma coisa assim muito gratificante. Problemas todo mundo tem. Verdade. Né? Mas assim, o que eu percebo, né, da nossa comunidade é que lá todos querem mais. Querem o melhor. Entende? Eu nunca vi ninguém ser contra uma melhoria no prédio. Aliás, a gente é cobrado. Olha, e você ainda não fez isso, você tá ainda aí no não mercado, fez aquilo. É verdade. Entende? E assim, por isso que todo esse processo que a gente levou para o condomínio de ter a segurança, porque isso daí, às vezes a pessoa... todo esse aparato, né, que a gente hoje tem no condomínio, eu tenho levado isso para a comunidade, para os síndicos da quadra. Não, gente, eu estou tentando implantar isso, porque se for comunitário, acaba saindo mais barato. Verdade. Entende? Poder de compra, né? Poder de compra, pessoas. lógico, né? Então, assim, infelizmente, às vezes a gente tem visto pessoas dizendo assim, não, cara, mas isso aí é luxo. Né? Aí, uma notícia interessante é que
o nosso condomínio não é o condomínio mais caro da quadra. E tem tudo, né? É, né? Entende? Você E vê. assim, eu acho que você está falando não é o tamanho, né? Não, Pode ser pequeno é, e ser desenvolvido, né? E ser desenvolvido. Entende? Então, assim, lógico, a gente saiu de um estágio. Né? O estágio, não estou criticando o passado, mas era assim no passado. E é um processo de Era o evolução, passado. né? Evolução é isso. Evolução. Nada contra, muito pelo contrário. As pessoas que me antecederam lá fizeram um trabalho brilhante, né? Eu não sou o responsável, né? Tudo é continuidade, tudo né? é continuidade. Mas a gente está mantendo, né, o padrão do prédio, não é isso? Para você, das implantações que você fez, qual você acha que é mais importante, no seu ponto de vista? Bom, eu tenho trabalhado muito lá com o que eu chamo de conceito, tá certo? Porque quando você tem o conceito, você não tem cara. Certo. Né? É o conceito. Entende? Então, assim, eu procurei o seguinte: primeiro, os funcionários. Tá? Então, hoje, o nosso empregado, lógico, eu faço uma catequese. Todo dia, eu estou na portaria fazendo uma catequese. Eu vou para um evento, quando chega lá naquele evento, a gente colheu uma informação valiosa, eu chego lá, ó, agora vamos transmitir. Transmissão e vamos de fazer conhecimento, isso. né? Por exemplo, na última Ana Síndico, teve uma palestra de uma procuradora e ela falou dos tipos de ocorrência que chegam da justiça, né? E ela disse assim: gente, coloca uma placa no seu piso, se o piso está molhado, coloca uma placa. Pronto, quando eu saí de lá, já comprei um bocado de placa nova, né? O meu condomínio lá, tudo quanto tem entrada, se você vai lavar o piso, está cheio de placa nas entradas. Se dá um respingo, está cheio de placa nas entradas. É até uma forma de proteger, né? Você está protegendo. O próprio bem do condomínio ali, né? O próprio bem do condomínio. E a vida também, porque o cara pode cair e machucar, né? Machucar, vai sair caro para todo Verdade. mundo, né? Então, assim, a parte dos empregados, e eu digo sempre assim, que o empregado, ele é a porta de entrada de tudo no prédio. Né? É do visitante, é do morador, né? Das encomendas, a gestão das mudanças, né? A gestão da segurança, ele é quem cuida de tudo do prédio, né? Que deixa limpo, cheiroso, né? É o empregado que faz isso. Então, assim, eu tenho procurado valorizar demais a força de trabalho. E eu digo assim, com muita ênfase, né? E lógico, o discurso e a prática, eles precisam andar juntos. Tem que ser congruente, como diz minha amiga Vanessa, um abraço para ela. Eu digo sempre para eles lá, cara, o empregado, né, do prédio mais bonito da quadra tem que ser o empregado mais bem vestido, mais respeitoso, receptivo e engajado. Verdade. Né? Tá certo? Então, e isso lá é na prática que acontece. Né? Então, digamos, uniforme, né? Quando eu vou comprar um sapato, eu vou com o empregado lá na sapataria. É para ele. O pé dele é diferente do meu. Né? Ele tem um calo, ele tem uma joanete, ele tem um pé chato, um pé curto. Não é isso? Ele é quem vai passar 12 horas pisando naquele sapato. E é muito bacana que você está falando, porque assim, às vezes a gente quer que a pessoa faça o melhor, mas não dá os recursos Não dá o melhor para desenvolver, né? Isso, E aí uma coisa bacana que vamos chegar onde a gente está falando aqui, do síndico. Às vezes a comunidade quer que o síndico desenvolva um trabalho, mas não dá uma assessoria jurídica. Não dá. Não Não dá as ferramentas, Aí né? como é que o cara vai desenvolver o trabalho? É feijão com arroz mesmo, não tem outro jeito. E às vezes não é o síndico que é culpado, né? Às vezes o síndico até desperta isso, mas não quer pagar. Então não vai ter o melhor também, né? Não vai ter o melhor. Né? Então, assim, essa parte do empregado, então, por exemplo, lá, lógico, eu cumpro a convenção coletiva de trabalho. É o mínimo, né? O cara é o mínimo, né? Né? Então, eu compro férias, eu parcelo férias, tá certo? Então, assim, eu faço o que for possível, né? Para ajudar, lá, né? eu pago o salário dos empregados no penúltimo dia do mês. Que bom. Então, ele pode assumir um compromisso que no Dia dia primeiro. 29... Não, dia 1º não. Quem pode pagar no dia primeiro, tô falando. Sim, ele pode pagar. Ele tá com dinheiro, né? Tá entendendo? Então, assim, o empregado está lá, ele sabe o dia de receber. Eu digo para eles: olhe se o dinheiro do seu fundo de garantia, consulte a sua conta do fundo de garantia, tá certo? Para ele poder também me fiscalizar. Verdade, verdade. Para ele saber se realmente entrou, se a contabilidade fez o trabalho correto. Né? Então, assim, a gente tem todo esse conceito. Agora, eu também exijo. Por quê? Porque eu posso exigir. Você está dando, tem que Né? dar certo. Eu estou dando a condição de trabalho. Então ele está vestido. Na semana passada o zelador estava lá de cara, tua camisa já está fajuta aí, cara. Tem outra, né? Não, eu já ia dizer para o senhor. Então bora, né? Então, assim, eu acho que a gente tem cozinha decente para o descanso, para ele preparar a alimentação, tudo
Está tudo preparado. Agora, lá eu não admito, né, que o porteiro da noite durma no trabalho. Nem é permitido, né? Não, mas eu digo assim, não dá para fazer vista grossa. Verdade. Né? Agora, hoje, a gente tem tecnologia para acompanhar, porque eu acompanho. Verdade. Né? Eu acompanho, sei se está ou não está. Eu sei que hoje ele não está. Né? Por quê? Porque tudo isso é negociado. E é aquela coisa de você reduzir os pontos de conflito. Então, por exemplo, quando eu vou contratar um empregado, né, e hoje eu praticamente estou com um efetivo praticamente renovado, né? Então, cada um que é entrevistado, tá aqui, cara, eu cumpro a convenção, mas tem isso aqui que é nosso. Né? Então, eu não quero 2 empregados na cozinha ao mesmo tempo, só pode ter um. Que ali é ponto de discórdia. São os É verdade. Fofoca, né? Fofoca e tal, né? Então eu digo para o empregado, eu não interessa saber o que você faz. Se você é um bom pedreiro, um bom pintor, né? Sei lá, um artista de qualquer coisa aí. Eu não indico você para fazer nenhum trabalho na casa do morador. É porque sempre dá se B.O. der Já um tive BO, problema já. eu só posso demitir você. É verdade. Não E é acaba isso? que não tem outro jeito. Não, Vai criar um entende? conflito. Vai criar um conflito. Exatamente. Então, assim, é isso que eu digo, Tiago, que é o conceito de você ir eliminando, né, tudo aquilo que pode gerar um conflito. Mas exatamente a gestão, né? A gente gestão, tem o PCDA, né, que é o planejamento, ação e correção, né? Porque você vai corrigindo a rota, pra você ter um estado melhor, né? E assim, a gente tem que começar a se despertar que o síndico ele é um gestor. É o gestor, lógico. Cara, é perceber e antever, né, o doutor Cláudio? Acho que é muito importante pra você ver. A gente tá falando aqui sobre proibir. Não, vamos antever. Cria lá um documento padrão para você criar segurança. Igual você tá falando do caso do botar a plaquinha que estiver molhado. É antever, para evitar. A ideia é exatamente, gente, é evitar os problemas. Isso, o que a gente pensava muitas vezes que a gestão não evita. Tem um problema, vai resolver. E aí fica sempre com o cachorro correndo atrás do rabo, né, doutor? Exatamente. E acaba que o condomínio fica mais caro por isso. Né? Porque sempre está corrigindo. E sempre vai ficando mais caro, porque é emergencial, não tem planejamento, né, doutor Cláudio? A palavra-chave do condomínio, a gente repete muito ela aqui, é prevenção. Né? Prevenção, isso traz o quê? Economia, né, para o condomínio, né? Diminui drasticamente os riscos, né? Seja uma responsabilidade civil, seja uma decisão, uma tomada de decisão errônea, né, naquele condomínio, né? Então a prevenção ela é fundamental para o condomínio, porque aquilo ali, se o síndico está prevendo aquele problema, então ele sequer chega a acontecer. Ele já é como se fosse um planejamento de execução, né? Por isso que você tem que ter assessoria jurídica, assessoria de engenharia, né, uma auditoria. Muitos acham assim, isso é impossível, meu condomínio não suporta isso, não tem caixa, né? Por exemplo, o senhor C traz um exemplo, o condomínio da quadra dele tem todo esse tipo de serviço e não é a taxa de condomínio mais cara. Com certeza, por que chegou a esse valor de taxa de condomínio? Doutor, é a prevenção. Uma coisa que a gente tem que começar levantar a bandeira que não é taxa de condomínio caro. Não existe taxa de condomínio caro. É rateio de despesa, gente. Sim. A gente tem que começar quando vez. Igual o cara, condomínio tá caro. Pera, tá caro não. Você tem que pagar água, pagar luz, pagar funcionário. Eles iam aumentar, ficou com raiva de mim na Assembleia. Não sei o que, tem que diminuir. Eu falei, tudo bem, vamos desligar as luzes, botar a porta no manual. Pô, aí falou assim, aí tu apelou, Thiago. Eu falei, não, ué. Eu estou mostrando para você que existe uma planilha orçamentária. Para manter isso tem um custo. Se vocês não querem, ok. O único jeito é isso. Então, assim, se você quer ter um conforto, tem um preço para ter um conforto. Tem um preço. Então, as pessoas começam a entender. Não é, condomínio tá caro? Tá caro não, meu jovem. É rateio de despesa. É o custo para manter aquilo. O condomínio não tem final de ter lucro. Né? Então, assim, e também não é filantropia, porque tem que pagar a conta. Então, assim, as pessoas têm que ter que se despertar, entender o que é a taxa de condomínio. Agora, Tiago, tem uma questão, né, da programação orçamentária. Por exemplo, lógico, a gente vai, já são 5 anos, hoje a gente está um pouco mais calejado, né? Tá entendendo? Nem sempre foi assim, né? Mas, assim, o que é que ocorre? Na minha programação orçamentária, né, eu detalho, né, todas as despesas. Eu tenho um mapão, né, item por item da despesa, tá? E assim, de uns 3 anos para cá, a gente conseguiu mudar um pouco a configuração de fazer a programação, o planejamento orçamentário. Então, hoje a nossa programação orçamentária, ela está nas despesas, vamos chamar de despesas fixas, quer dizer, aquelas que são certas já, né? Tá? Aí eu tenho fundo de reserva. Eu tenho a água, que a nossa água, ela embora sendo coletiva, mas nós fazemos um rateio de cada conta. Exatamente num processo mais de conscientização, né? Para o morador saber, a água é do condomínio. Não, quanto está gastando, né? A água, quem está pagando somos todos. Não é isso? Então, cada um precisa saber quanto custa
ligar um chuveiro, deixar o tempão lá para esquentar a água, etc. Não é isso? E eu tenho lá, nessa composição do orçamento, como se fosse um fundo de reserva. Eu duplico um fundo de reserva que é do síndico. Entende? Então, digamos, queimou alguma coisa lá. Para manutenções diárias, né? Para as manutenções eventuais. Eu também coloco no meu também. Entende? Porque aí você não vai ficar toda hora, vamos fazer uma taxa extra para isso, vamos sobrecarregar. E é aquela chatice, porque o morador, eu tenho, um dos conceitos que eu tenho lá é assim, o cara é não fazer. Né? Então, digamos o seguinte, a semana passada, né, eu tive um problema com um HD lá do DVR. Aí liguei a manutenção, veio, nós passamos uma semana tentando descobrir o que era, sem gravação. Quer dizer, para a segurança, péssimo, não é isso? Uhum. Aí o diagnóstico foi, não, esse HD já era, né? E pronto, então vamos trocar. Aí, olha, eu estou com esse HD aqui 4 dias, eu digo, eu não tenho esse prazo. Liguei para outra pessoa e disse, assim, eu tenho um aqui, vou te mandar agora. Então, o cara é não fazer. Né? Se tem uma intercorrência ali, não, mas estava queimado até quando? Quando foi que você descobriu? Né? A gente não sabe quando as coisas vão acontecer. Né? Outro dia teve lá, os meninos foram limpar a sanca lá no pilotinho, né? E alguma coisa deu errado lá que os fios lá deu um curto. Aí quando foram acender uma aprumada, estava tudo apagado. Né? Aí o quê? 6h30 da tarde, né? Aí só assim, pai, deu esse problema aqui, peraí, peguei o telefone, liguei lá pro nosso um engenheiro eletricista que, né, presta serviço para nós lá. Uhum. Aí, engenheiro não, ele é dono de uma empresa de eletricidade, né? Ele disse, pastor, estou precisando aqui de resolver um problema. Ele disse, que hora que você quer que eu vá aí amanhã? Eu digo, não, já estou lhe esperando aqui embaixo. Agora. Rapaz, você está falando sério? Estou falando sério, né? Então, o que é que acontece? O morador nem soube, né? Ele veio, quando foi 7h30, estava tudo resolvido. O cara nem sabe se aconteceu. O cara não fazer, Tiago. Porque o morador... Ele está dizendo, a gente paga o condomínio, a luz não funciona, jeito, né? A porta do elevador, a biometria, o portão da garagem vive quebrado. Não é isso? Aí é caro para quem isso aí? Para o síndico. Por isso que emocionalmente, né? Cobrança, né? Por isso que o slogan do Thiago eu gosto, né? O plano é. O plano é fazer. O plano é fazer. Na camiseta dele de síndico profissional, o plano é fazer. E é sobre isso mesmo. Não é esperar, assim, né? Porque assim, eu passei esse dia por isso, né? Sim, no condomínio eu tinha um pequeno vazamento, eu tava fazendo o fechamento do mês, falei, não vou hoje, eu vou daqui uma semana, moço. Daqui uma semana. Deu problema, não é que deu problema ou o pingo continuou mesmo, porque eu vi que a pessoa mandou a foto, eu vi que é algo que poderia esperar, né? Uhum. Mas, moça, eu queria ir no condomínio, aqui não sei o que, podia estourar, não sei o que. Aí eu falei pra conselho fiscal, falei assim, você tá certinho. Uhum. Eu negligenciei essa situação aqui, a partir de agora vamos melhorar. Tudo bem, faz parte do processo também. Reconhecer o erro e melhorar faz parte. Mas sim, mas fala, por isso que eu deixei um pouco, falei, não, porque eu levo as notas, vou aproveitar a viagem, daqui 2 dias, 3 dias eu levo as notas pro contadora, né? Aí meu filho, mas deu muito problema. Por que isso? Não é o problema financeiro, é o problema emocional. Que começa aquele transtorno, aquela cobrança, aquela coisa toda. Exatamente. E uma coisa que as pessoas que estão nos assistindo, que prestam isso para condomínio, é isso, né? Para depois não, tem que ser na hora. Eu cansei uma vez, um cara assim, a porta de vidro, porta de entrada, doutor Cláudio, travou. Sabe o que o cara falou pra mim? Não, amanhã eu vou. Eu falei, como assim, maluco? Como é que o pessoal vai sair, vai entrar no condomínio? Não tem nem jeito, tem que ser agora, infelizmente. Entendeu? Não tem outro jeito. Tem que ser. Se quiser cobrar um pouco mais caro, eu vou entender. Porque de urgência, porque é emergencial, fora de horário. As pessoas vão entender, mas eu não posso esperar amanhã. Tem coisa que não dá. Mas, Tiago, quando você tem o parceiro não te explode. Não, é verdade. É verdade, Então, é por isso que eu digo, o condomínio precisa ter parceiro. Um condomínio pequeno, lógico, uma grande estrutura é diferente. Às vezes outros custos, né? Um profissional ali no contratado no hall de funcionários. Não é isso? Mas um condomínio pequeno como o nosso, você precisa ter parceiro, porque na hora que você precisa, você tem que lá, tá disponível. E ele tá ali, porque nós estamos juntos na saúde e na doença. Verdade. E outra coisa, assim, quando eu entrei em condomínio, vendia para síndico, né? Até falava, gente, o sucesso da gestão é nosso sucesso. Se tá ruim lá, tá ruim aqui. A gente tem que buscar ajudar. Né? Não é dificultar, criar problema, acho que tem que buscar ajudar o primeiro síndico como gestor. Claro. E lógico, tá ajudando o síndico, tá ajudando todo o coletivo também, né, doutor Cláudio? Sem dúvida. Assim, a gente, eu como prestador de serviço, que eu vejo a necessidade do síndico que faz a diferença, é a disponibilidade, né? É verdade. Se o síndico está te acionando, ele já foi acionado por dezenas de outras pessoas, né? Ele não está te
telefonando, mandando uma mensagem, ligando, porque ele quer falar com você. Porque Quer desabafar. é uma questão urgente. Então, a questão do escritório, né, do advogado, a disponibilidade do advogado, assim, quase que imediata, faz toda a diferença, né? Muitos síndicos falam assim, olha, você fica com o celular toda hora na mão, porque eu mando a mensagem, você já tá respondendo. Eu falo, não, porque eu sei que vocês precisam, vocês são cobrados, né? Então, isso faz toda a diferença no condomínio. Aí, Tiago, né? como você perguntou um pouco do diferencial, digamos assim, que a gente trabalha, né? Eu acho que uma das coisas lá... Eu tenho duas coisas que eu acho que são... Aliás, três coisas que eu acho que tem uma certa diferença, né? Que é a gestão da água, né? Então lá a gente tem um trabalho de 4 anos, né? Analisando água, tá? E aí, em 4 anos, você sabe, né? A gente aprendeu que a água não se faz só de vazamento, né? Tem mais coisa do que vazamento. Verdade. É saúde, né? Tem a saúde. Você tem, por exemplo, hoje com o aplicativo, eu não corro o risco da água vazar pelo ladrão. E vamos maior ainda, né? Porque aí vai ter uma surpresa que, sim, essa questão você só sabe depois. Só sabe depois. Eu já passei por isso, fica caro. Lógico, e o pior é o cara ficar sem água. Ficar sem água. Moleque, o telefone bomba até dizer chega. É verdade, né? Então, assim, nós temos um trabalho lá. Essa semana aconteceu isso comigo, lá no Bela Sintra, lá. É mesmo. A bomba queimou. E aí você sabe quando? Quando acaba. Quando acaba. Tô lá em casa, você vê, se eu tivesse, eu não teria esse problema, Não teria, né? exato. Você vê, isso que é bacana de ver que os aplicativos funcionam, a gente pegar isso como uma ferramenta de gestão. De gestão. Sábado, tô lá em casa, 8 da noite, tranquilo. Ó, O que aconteceu? Acabou a água. Não, e o Acabou a morador. Não, foi muito engraçado. O morador me ligou, que é uma gente boa, e falou assim: Thiago, eu não tenho notícia muito boa pra te dar, não. E eu falei: o que foi? Acabou a água do prédio. Moleque, eu peguei o carro e fui lá, porque eu sei que a água. Cara, cidade básica, né? Tá louco. E aí foi muito bacana, que foi assim, os moradores. Isso que é bom quando as pessoas também começam a reconhecer a gestão. Sim. Quando eu cheguei nesse condomínio, só tinha uma bomba. Não sei se tu lembra, tinha uma bomba funcionando. Lembro. O que a gente fez? Eu botei pra rodar as 2 bombas. Então cheguei lá que eu fiz, liguei pro cara, que falou, Tiago, provavelmente queimou a bomba. Mudei pra outra bomba e funcionou. Falou, gente, tá vendo a importância da bomba funcionando? Entendeu? Porque é gestão, precaução, entendeu? Mas foi muito bacana. Mas se eu tivesse aplicativo, não tinha acontecido isso. Verdade. Então, Tiago, assim, essa questão da água, a gente tem um trabalho Isso é lá. legal, bom. E assim, esse trabalho faz a equipe, né, que eu falei, a equipe é quem faz esse trabalho. Verdade. Né? O meu papel é o do educador. É levar o conceito. Cara, nós vamos trabalhar desse jeito. Só para você ter uma noção, no aplicativo, de meia-noite às 6 da manhã, o hidrômetro está fechado. A água só sai, ela não entra. Então, de meia em meia hora, o porteiro tira um print do aplicativo. Bacana, Aí ele vai analisar. Eu tinha 27 metros cúbicos há meia hora atrás. Agora está em 26,9. Então, tem alguma coisa, né? 100 litros. Então, a gente já tem um conceito. Na madrugada, eu sei que a gente consome ali, no máximo, 1.200 litros na madrugada, nessas 6 horas. Então, o porteiro ele tem que estar olhando. Se tiver uma distorção, ele tem meia hora para agir. Mas é muito bacana, eu trabalhei muito tempo com um gestor de frota, né? Fui gestor de frota em Brasília. E eu falava assim, o erro das pessoas que é só ver o padrão, você tem que ver o desvio. Era um desvio que você vai encontrar. E você falou, que tá assim, Tiago, isso é besteira. Não, gente, é ali que você vai descobrir por que acontece. A água só vê a conta depois. Só depois, exatamente. Já aconteceu comigo, cara, de roubar pelo ladrão. Eu vim o dobro de conta. E aí, como é que fica? Entendeu? Então, se fica caro, o orçamento fica pesado. É algo que se pode evitar. Agora, se a gente pode evitar, por que não, né? Por que não? Verdade. Aí, assim, Tiago, outro ponto que a gente também trabalha lá e que eu acho assim, a minha percepção é que está dando um resultado muito legal, é que eu tenho até quase que uma contradição. Então, o funcionário, eu não patrocino para ele fazer nada na casa de ninguém. O meu contratado, eu não indico para fazer nada na casa de ninguém. Por quê? Eu conheço o parceiro, sei as dificuldades, a carência. O morador não, ele quer, o banheiro está vazando, ele quer pintar a parede hoje e enrugou porque ele não deu tempo de secar o material, é verdade. Isso aí vai dizer que o cara não sabe fazer o serviço. Tá entendendo? Então, assim, elimina os pontos de conflito. Né? Eu mantenho o meu fornecedor trabalhando, que eu entendo. E o ambiente do condomínio fica mais harmônico, né? Mais harmônico, né? Agora, por outro lado, eu também hoje, eu estou estendendo os contratos para o morador. Que bom. Então, a pessoa, quando eu contrato, a empresa contratada, por exemplo, o Dr. Cláudio, né? Sim. O Dr. Cláudio, se tiver lá uma necessidade, ele vai atender o morador. Eu tenho... Você amplia o contrato para todo mundo. Legal, interessante.
Aí o que é que Gostei da ideia. acontece? A consultora da água, ela me dá, dentro do pacote, 2 meios plantões por mês. A cada 15 dias tem meio dia que um funcionário da empresa fica no prédio. E ele vai resolver todos os problemas De que vazamento. estiverem lá de vazamento. Pô, interessante, E o legal. morador não paga nada pela mão de obra. E isso é muito bacana, né, Muito cara? bom, É sim. bom pra comunidade. Assim, né? É. Legal, gostei da Todo ideia. mundo sai ganhando. Tá entendendo? Todo Gostei mundo da sai ideia, ganhando. é. Então, por exemplo, nessa questão da água, é como eu digo lá no prédio, o morador não tem como não resolver. Verdade. Né? Ele tem que resolver. Ele tem a porque informação, tem o profissional. tem o É profissional. só abrir as portas pro cara Se entrar e fazer, né? tiver necessidade de uma peça, o condomínio tem a peça. Peça. Tá certo? Então, assim, ele não tem como não fazer. Se ele não tiver o Verdade. dinheiro, eu boto no boleto. Dá um jeito. Dá um jeito, né? Por quê? Porque ali é um bem precioso. A água é tudo, É né? água. É verdade. Entende? Além da despesa. Que é o que pesa Tá muito entendendo? hoje, que é igual no caso. Eu já falo porque eu tenho um Aham. condomínio que a água é inclusa. Cara, é um É problemaço. problemaço. Porque Exato. consumo, você não consegue identificar. As pessoas acham que é caro o condomínio porque a água está inclusa. Até se Isso, explicar que não está. Que não tá, é. Entendeu? Exato, Assim, ó, verdade. eu tenho condomínio que paga R$350. Fala, gente, qualquer água hoje é R$100, cara. Não sei que na verdade o seu condomínio é tanto. Então, mas o cara não vê desse jeito, entendeu? É. Aí, por exemplo, o contrato que eu tenho de interfone, essas coisas. Né? Antes eu tinha o maior problema. Meu interfone não está funcionando. Né? Cara, aí vai chamar uma visita de uma pessoa é no barato R$150. É isso isso mesmo. mesmo. é. Tá certo? Aí quando chega lá, aí o cara olha, não, tem que trocar o aparelho. Aí o morador não quer gastar R$70 para trocar o aparelho. Aí eu paguei 150 pela visita. Entende? Aí eu já Sabe o que registro falo? lá. Sabe o que eu aprendi? Ou, assim, nesse caso aí, que a pessoa me liga, o interfone tá funcionando. Eu falo, cara, o teu aparelho é novo, velho? Primeiro que eu falo, troca o aparelho. 90% é o aparelho. É verdade. lá- Porque vai ficando velho, entendeu? E igual você falou. Porque e ele- começa a e chiar, ele não né, entende, falhar. E ele não entende que o cara vai e cobra, gente. Lógico. Cada vez que vai, ele cobra um X. E não tá errado também, não. lógico, É hora de com trabalho certeza, dele. Só que a pessoa não entende. Cada visita, né, tem um Aí custo, hoje, né? hoje não, meu contrato de manutenção vai na casa do morador, Legal. né? Deu um problema, ele tem 6 horas no contrato para me atender. Ó, você está eliminando problemas, não é isso? E é sobre isso, né? A gestão é melhorar o ambiente O de convivência das ambiente pessoas de também. convivência, Não é só sobre pagar a conta, Não, né? não. É sobre você melhorar aquele ambiente de convivência, né? Agora o pagar contas, Tiago. Pronto, eu prometo que é o último. Não, fica tranquilo. Aqui quem é a estrela principal é o síndico. Verdade, né? é o convidado principal. É, ué. Assim, o outro ponto é a gestão do fluxo de caixa. Né? Quer dizer, a gente dinheiro sempre é algo delicado, difícil de coleta, né, e tal, de arrecadação. E assim, o condomínio lá tem uma infraestrutura, né, que eu estou trazendo esse assunto porque a gente participa de outros Eventos é bem né? bacana. E às vezes outro dia eu estava numa reunião e eu falei um pouco do fluxo de caixa, né? E um síndico que estava, mas como assim que você consegue fazer isso? Né? Porque assim, do dia 1º até o dia 10, eu só arrecado. Eu não pago nada. Então, todos os pagamentos, quer dizer, todos, assim, eventualmente tem um ou outro ali. Você não fala os pagamentos significativo. fixos, né? Os pagamentos fixos. Tá certo? Então, do dia 1º até o dia 10, eu só arrecado. Aí, quando eu só arrecado, todo dia entrou o dinheiro, eu aplico o dinheiro. Então não fica dinheiro boiando na conta sem render. É um pouquinho assim que vai fazendo a diferença, Mas né? é um pouquinho que quando chega no final do ano, lembra que eu te falei do fundo de reserva e tal? Gente, aquilo ali, eu tenho um rendimento de R$500 por mês, é R$6.000 no final do ano. Eu tenho dinheiro para trocar, fazer uma escada na cobertura, Verdade. só com rendimento. Né? Aí depois dessa fase, não. Aí todo dia a gente resgata quando é necessário. E lá a gente padronizou fazer os pagamentos, mais ou menos, dia 15, né? 25, Dia 20 funcionário que é o 29 o funcionário e no último dia os tributos. Né? Porque lá tudo do mês a gente paga no mês. É. Então, mesmo que o FGTS eu possa pagar no dia 20 Subsequente, do mês seguinte, já. eu pago no mês, porque como conselheiro, eu fui conselheiro, eu sofri demais. Porque eu não sabia que guia era aquela, de que mês era. É porque o imposto sempre é do mês passado, né? E Do vem pro mês que passado, vem. Vai mais pro mês que vem. mas Aí tá- tem vez que você tem uma guia, tem outro mês que tem 2 guias, aí você fica vendido no controle. Gente, peraí, nós não vamos ter que pagar? Aí todo o nosso balancete, ele é fechado com as despesas do mês. Então um conselheiro que vai analisar as contas, né, ele sabe que tudo que está ali é do mês. Verdade, Tá legal. entendendo?
Tá certo? Aí, assim, também a gente criou dentro do balancete, estava até vendo com Sim. o Cláudio, porque ele é conselheiro. Sou lá do conselheiro prédio também, dele, né? Tá? Então, por exemplo, hoje o nosso balancete ele é organizado por ordem cronológica. Cronológica do das estado, contas. Mas tem que ser assim, Tem ué. que ser. É. Né? Que tem uns que é a Assim, bagunça, né? É. Não, Aí porque tem que você viu a conta aqui, tá aqui, vai batendo, né? Vai batendo na ordem certinho, exatamente, olha, né? certo é isso. Lá, Pra ficar mais fácil o entendimento. Eu faço uma impressão em cada nota, fazendo um resumo do que se trata aquela nota e o dia que foi pago. Mas isso é bom, bacana, é Né? legal. Então, quer dizer, você está folheando o balancete, quando tiver uma tarja vermelha lá, é referente àquela conta. Você virou outra página, não tem a tarja vermelha, é da mesma conta. Quando porque às vezes é porque a conta e o comprovante depois. Comprovante ou alguma, né, complementação, relatório, tá entendendo? Mas assim, todo documento ele tem lá uma identificação bem destacada do que se trata. É o que a gente tá falando da comunicação, Da né? comunicação. Você informar. E outra coisa, quem não deve, não tem. Eu acho que quanto mais informação eu tiver, melhor vai ser. A gente não precisa complicar as coisas, tem que facilitar, né, doutor Cláudio? É, questão E aí, de informação, né? Tiago, a Pode engenharia, falar. por exemplo, a própria engenharia, hoje também a assessoria de engenharia chega na casa do morador. Amanhã é dia da visita da engenharia. Toda quarta-feira tem a visita da engenharia no prédio. A gente diz assim, pô, mas toda quarta-feira tu tem engenharia no prédio? Tem. O que é que ele vai fazer? Gente, tem coisa para fazer. Tem alguma Tem. coisinha, é Tá verdade. certo? Amanhã mesmo já tem agendamento, uns 3 vazamentos lá entre moradores. Cara, eu achei muito bacana esse insight seu, de estender, né, esse serviço para o coletivo, né? Sim, porque exato. assim, a gente acha que é caro, mas se você parar pra pensar, cada um paga um valor, é uma solução completa, né? E já resolve aquela coisa. resolve. Ah, fulano tal que não quer resolver, fulano tal não quer fazer, não quer pagar. Já resolve essa parada. Né? Já resolveu, E né? assim, Resolveu. e você compra no mutante, pra ficar mais barato, né? mais barato. Por exemplo, tem, o Jorge falou de seguro, tem muita seguradora que quando ela vai vender o residencial, ela vende mais barato, todo mundo comprar. Por quê? É o poder de compra, né? de compra, Então, assim, começar a entender que tem soluções que são viáveis, né, doutor Cláudio? Sim. Certo, Essa demais. questão de vazamento entre unidades, né, é uma dor de cabeça, Poxa, né? caramba. Se você mora num apartamento em condomínio, ou você vai estar vazando por debaixo, ou você vai ser o não tem jeito, contemplado, uma hora né? vai ter que fazer, né? E esse insight do senhor Alci, né, que já prevê essa situação, já tem a solução e já tá pago aquela questão, então já é menos um problema, né? Já é menos um Porque, assim, conflito. Olha a dificuldade. Outro dia um morador ligou, assim, tu tem alguma indicação de gente que mexe com as janelas de alumínio? Cara, eu não tenho. Aí o que é que acontece? A janela dele vai ficar emperrada, vai ficar vazando. Por quê? Porque ele não sabe. É a mesma coisa da descarga. Tá pingando água lá, tá vazando a descarga, mas qual é o bombeiro que ele conhece? Nenhum. A gente é difícil achar. Imagina Eu tô um apanhando esse dia pra achar alguém pra trabalhar. Pois é. Não é isso? Então, quer dizer, quando você já oferece, é por isso que eu digo, ele não tem a opção de não fazer. Aí, tem uma pessoa que é contratada pelo condomínio, Paga, uma né? empresa, paga, o cara não vai receber nada do morador. Tá tudo incluso, então ele não vai atrás de enrolar, de inventar um serviço. Ué. Não é isso? Ao contrário, Não, cara, porque quanto mais fiz pra ele, né? Então vai ser verdade. assertivo, né? Vai fazer pra solucionar o problema pra não Agora, voltar quando lá. você soma isso, hoje dá o que por morador? Dá uma faixa ali de R$30. Poxa, até barato E demais. uma visita hoje é 100. É, muito mais que isso, muito mais. É 150, dependendo do que for. Qual profissional for, é muito mais caro. Hein? Mais caro. E igual você falou, achei interessante por isso também, né? Porque o cara não vai ficar inventando coisa, o cara quer resolver o Ele negócio quer ali. resolver, né? Ele não vai enrolar, ele quer resolver o problema dele ali. É, e vai resolver e fazer bem feito, pra ele não voltar lá de Vai novo, fazer pra não de novo, refazer. Exatamente, eu acho que eu achei Exatamente, muito bacana. é. E fica um insight pra quem não tá assistindo aí, gente. Isso, perfeito. Por isso que eu falo, gente, a gente aprende um com os outros. Eu tô nesse ramo há 10 anos, eu sempre tô claro, aprendendo. Eu tenho muita coisa que eu já falou que eu já vou anotar aqui para me poder aplicar. Perfeito, é sobre isso, sobre evoluir. Gestão é sobre isso. Aprendi, aplico, aprendo com o outro, boto em porque prática, assim, erro e vou melhorando, né? Lembra daquele evento que a gente estava lá na CAESB, né? Que eu te digo, Thiago, a gente está precisando do como fazer, né? É verdade. Os eventos têm sido muito do o Teórico, que fazer. é. Né? Agora, como que eu vou fazer isso aqui? Isso é Aí verdade. faz a diferença. Faz. certo? É igual eu falo, por isso que eu falo assim, que a nossa ideia de trazer o síndico é isso, porque às vezes eu escuto, gosto, todo respeito ao Dr. Cláudio, o Jorge, Sim. tem uma visão de fornecedor. Claro, a gente claro. daqui tem uma visão do dia a Do dia. Dia a dia, linha de frente, né? É, o que acontece. Igual você falou, bacana, achei legal. Você falou, Thiago, você falou, pô, tocou,
O doutor Cláudio também atende em condomínio. O seu liga, ele atende. Sim, sim. Pô, porque ele sabe qual é a necessidade. Se eu tô ligando pra você, é porque eu fui acionado. Sim. E o cara que me acionou não acionou bonzinho, não. Muitas vezes o cara... Ele já tá com problema na cabeça já, né? Então ele já não vai lá te até abraçar. fala pro fornecedor, fala, gente, vocês estão indo embora, a gente vai ficar. Se der BO, quem vai ouvir é a gente. E outra coisa, quem vai ouvir, quem vai se responsabilizar, a gente responde. Isso. E é onde as pessoas às vezes não entendem, né? E é muito bacana quando a gente encontra fornecedores que nos auxiliam. Sim. E é sobre isso também. Um bom gestor vai estar cercado de bons fornecedores. Sim, E quem vai ganhar com isso? O próprio condomínio, né? É investimento, né, doutor? Exatamente. O condômino, ele é o último, né, desse Dessa ciclo, cadeia, né, dessa cadeia, né? O condômino traz o problema pro síndico, o síndico traz pro fornecedor, né? E o fornecedor resolve o problema do condômino. Então todo mundo sai ganhando nessa cadeia, né? É como se fosse uma cadeia alimentar condominial, né? verdade. Um vai sobrevivendo do outro e todo mundo sai ganhando dessa situação, né? O síndico é menos um problema para ele, que o síndico, quanto menor o problema, É lógico, sim. é melhor para ele, né? O prestador de serviço vai ter um contrato ali fixo, vai estar recebendo ele, e o condômino não vai ter aquele problema que, de vez ele tá perdendo tempo de ir atrás de um fornecedor e saber se aquele fornecedor vai prestar um bom serviço ou não, se vai superfaturar aquele serviço. Não, ele já tem alguém de confiança do próprio condomínio. Então todo mundo sai ganhando, né? Muito boa essa bacana. ideia. Vamos agora para mais uma pergunta, que essa pergunta é importante. Nosso tempo já tá ali. O meu amigo Fagner já tá ali, ó. Chegou o homem cantor. Vamos lá, ó. A próxima pergunta é do amigo Carlos. E o título é assim: tirando foto de crianças. Aí ele fala: morador do condomínio vive tirando foto e filmando crianças pelo condomínio. Falo com a síndica se está tendo reclamação das crianças. A mesma disse que não. Como devo proceder com esse morador, meu amigo doutor Cláudio Viana? Isso aqui é um tema interessante. É um tema bastante interessante, né? A questão, delicado, né? questão dos menores no condomínio, né? Primeiro ponto, né? Só pra gente introduzir nesse tema. O condomínio é responsável pelos menores naquele condomínio, né? Não, a responsabilidade é dos pais, né? A responsabilidade do condomínio, que é representado pelo síndico, tá lá descrito na convenção, né? Que geralmente, em miúdos aqui, é preservar pelas áreas comuns, né, fazer a cobrança. Agora, essa questão, o morador, ele pode até falar para o síndico, mas esse morador também tem que falar com os pais dessa criança. Porque é proibido tirar foto, filmar? Não é. Mas aquela pessoa constantemente, né? Qual a intenção por trás disso? Recorrentemente, aquela questão é um pouco estranha, não cai nos bons costumes, né? E os bons costumes, porque a gente tem os 3 S's e também, vem lá, segurança, saúde e sossego e bons costumes, né? Isso não está dentro dos bons costumes. Então isso tem que ser averiguado, né? Falar com o síndico, procurar os pais daquela questão. Viu aí no relato, nenhuma criança reclamou. Mas a gente vê que sempre as pessoas que estão com maus olhos, né, atrai aquele público infantil, né, ele tem um carisma, né, eles não se sentem incomodados. Então essa questão aí tem que ser levada principalmente para os pais, porque ele é o representante legal daquelas crianças, né, e porque isso pode até caracterizar um crime de perseguição, né, se for o caso. E tudo isso tem que ser avaliado com muita cautela. E assim, gente, se na dúvida, conselho tutelar, cara. É ligar aqui, fazer uma averiguação. Eu tive uma situação, 2 situações. Uma foi os moradores reclamando do choro da criança, achando que a criança chorava demais, recém-nascida, né? Falei, cara, no conselho tutelar, o que a gente pode fazer é isso, né? A criança chora mesmo, né? E outro foi esses dias que eu tava com as crianças brincando no parque, lá na área comum, e não pode, né? Que é área de transição. Aí a pessoa falou assim: eu acho um absurdo filmar as crianças. Eu falei: você é filmado a partir do momento que você abre a porta da sua casa. Ela: como assim, uai? No corredor tem câmera, na escada tem câmera. Então você até sai, até o último passo você dá lá fora do condomínio está sendo filmado. Tem nada que lógico, como é utilizado essas imagens. Eu não posso fornecer, CD, mas sim, é monitorado até para uma forma de segurança, até para a TV. Para uma situação de risco ali, o que for, mas na parte que você abre a sua porta e sai, e quando você entra no condomínio fecha a sua porta, sendo filmado. É algo que é natural. Agora é investigar o porquê essa pessoa está filmando toda hora, né, doutor Cláudio? Exato. Essa questão da filmagem é um problema recorrente, né? Todo mundo quer ter acesso às filmagens, né? Ontem mesmo, uma síndica perguntou: doutor Cláudio, tem uma mulher aqui que ela mora com o marido, ela viajou, eu queria ver. Ela tá pedindo as imagens de sexta a domingo para saber se alguém visitou, foi no apartamento, se ele ficou em casa. Falou assim: infelizmente a gente não vai poder fornecer essa imagem porque ela tá querendo saber da vida privada daquela pessoa. Ela não quer ver se alguém... Aconteceu algum crime, alguém bateu no carro dela, no veículo dela, que ela poderia ir lá e ver essa filmagem, né? Então, a partir do momento que essa imagem é utilizada para
fofocar, né, saber da vida privada da pessoa, o condomínio acaba correndo até um risco, né, de como vai ser utilizada aquela imagem, vai ser jogada nas redes sociais, aquilo vai ocasionar um conflito, vai perguntar quem foi. Foi o síndico que me deu, né? Então aí é um problema enorme. Então tem que saber diferenciar a questão das imagens. E assim, né, a gente tem que ter muito cuidado com a questão das imagens, né, cara? Lá no prédio a gente não fornece imagem para ninguém. Quando há uma dúvida, eu ligo direto aí pro Dr. Cláudio, né? Ó, tá aqui, às vezes até na frente ocorreu um episódio, né? Há um mês e pouco atrás, a pessoa foi lá, tá aqui, cara, né? A imagem tá aqui. Eu posso. Você me dá uma cópia de, cara, só com BO. Né? Eu não posso fazer. Te destinar esse objeto, nem que você fotografe e tal. Aí na hora eu conversei com o Dr. Cláudio, no Viva Voz, para ele entender. Que não é você, né? O procedimento, né? Mas o outro prédio, meu Deus, cara, eu só tomo conta do meu. Essa foi boa, velho. Essa foi conta do meu. Como é que é lá? Eu não sei. Aqui, o procedimento é assim. esse. Porque às vezes a gente pensa assim, é uma chatice. Ocorreu um episódio lá, o pessoal do Renova DF, né? Foi um programa, né, de revitalização. Até hoje tem, né? Tem. Das quadras e tal. Aí o pessoal estava fazendo lá a revitalização lá da quadra, né? E de repente apareceu lá um rapaz lá da equipe, né? E disse, rapaz, roubaram meu celular. Será que dá para olhar nas câmeras aí, se dá para a gente identificar quem foi? Aí a posição que ele deixou o celular carregando na cabine do caminhão, né? Aí pela posição do carro, eu não tinha uma câmera que tivesse, né? E ainda tinha uma placa daquela de estacionamento, sei lá, que tirava um pouco da visão. Aí o porteiro estava ali, eu digo, rapaz, faz o seguinte, deixa que eu vou dar uma olhada, porque eu tenho as imagens no meu celular. Aí eu cheguei, fui em casa, né, para o cara não ficar curioso, eu, rapaz, aguenta um pouquinho que a gente vai ver aqui. Aí eu comecei a passar e tal, aí eu localizei uma imagem de uma pessoa entrando no caminhão. E essa pessoa tinha o fardamento do Renova DF. Eita. Aí eu digo, pô, será que o colega de trabalho levou o celular do cara? É, lógico. Aí eu digo, cara, eu vou dizer para ele que eu não encontrei. É porque não tem certeza aí, também, né? Não, a dúvida, que né? Acontece? Aí eu decidi, rapaz, eu ainda não localizei. Né? Vamos aguardar, porque o prédio que tinha uma câmera focada no caminhão, a pessoa que acessava as imagens não estava lá. Quando a pessoa chegou, que ali é pela hora do almoço, aí a pessoa viu, passou um malandro, né? Viu o celular, mexeu na porta do carro, não estava travado, ele foi lá e puxou o celular. Você imagina o tamanho da problema que ia dar por causa disso. Que ia dar, que aí o síndico falou né? Acusou uma pessoa que não tinha nada a ver com o delito, né? Então, assim, é muito crítico. Um ângulo ruim, não dá para ter certeza, né? Tá, e é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal também nos condomínios que eu atuo, principalmente de zelador, gente, tem que ter certeza, mesmo com essas questões. Exato. Você falando isso um dia aconteceu comigo, a moradora queria acessar a imagem, né? E eu perguntei por quê. Porque tá desconfiada, a gente foi ver lá nas câmeras que a pessoa da frente tava jogando bilhetinho por baixo. E ela tava desconfiada por isso, né? Só que eu falei, deixa eu olhar primeiro para saber qual é o teor. Aí eu falei pra asadora, fala que não achou nada. Porque senão vai gerar uma confusão, né, cara? Um conflito à toa, rapaz. Não tem condições, não. Nesse episódio que houve esse delito lá na quadra, né? Aí o cara, tá aqui, eu tenho essa imagem. Eu posso dizer que essa pessoa foi o autor do delito? Tem umas características, mas eu não posso. Até porque a posição da nossa câmera, né? Ela não é favorável. Não era favorável, estava escuro, que foi na madrugada, né? Tá entendendo? Então, são essas coisas. Cara, que papo maravilhoso aqui. Tô muito feliz de receber o amigo Alci. Sempre amo falar com o síndico. Inclusive, pessoal, vai na nossa playlist no canal no YouTube. Tem de síndico para síndico. Acho que tem umas 70 entrevistas já que eu fiz com o síndico do Brasil todo. É igual eu falo, é o momento de a gente poder aprender um com o outro. E aqui não é sobre escolaridade, não. É sobre experiência de vida, né? A vivência, né? Você falou muita coisa que já vou implantar no meu condomínio ali para poder melhorar. É sobre isso, sobre evoluir. E assim, gente, é um processo continuado. Sempre vai estar aprendendo. Vamos errar, vamos acertar, né? Vamos evitar as situações de conflito, igual o Dulce falou. Com certeza. E outra coisa importante, aqui, gente, qualquer coisa de dúvida, a violência contra a mulher, 180. Repara os idosos do seu condomínio também, denuncia também. Na dúvida, denuncia. Né? A polícia fazer a parte dela, o conselho, e outra coisa que funciona, pelo menos em Brasília, é o conselho tutelar, cara. Eles vão lá, investigam direitinho e faz a parte deles. É um pessoal que faz um trabalho
seríssimo, que é pouco valorizado. Então, assim, eles estão para ajudar. Se você sentiu dúvida, questão de crianças, conceito tutelar. Meu amigo Dr. Cláudio Viana, meu jovem, hoje foi um papo muito bacana, legal, interessante. Fica à vontade de suas considerações finais, meu jovem. Então, Thiago, agradecimento sempre, né? Tá participando aqui, tá compartilhando conhecimento. E além de estar compartilhando conhecimento, é aprendendo, né? Todo programa a gente adquire mais conhecimento. E agradecer também a presença ilustre, né, do senhor Alcir, né, que engrandeceu bastante o debate, trouxe pontos de vista diferentes, experiências diferentes, e com certeza você, síndico, vai estar aprendendo mais com esse programa. No mais, se você quiser saber um pouco mais sobre condomínio, né, segue lá no YouTube, né? Inteligência Condominial, tem vários programas interessantes. E também, se quiser saber mais sobre assessoria jurídica, o que o advogado condominial faz, entra lá no meu Instagram, claudioviana.adv. Um abraço. Bom demais, Alcir. Cara, tô muito feliz de receber você. O Cláudio falou que ia trazer, eu falei, quem é? Chegou aqui, falei, pô, eu já converso com ele. Sei do seu trabalho, né? Parabéns pelo trabalho que você faz, você vem executando. É uma referência para nós. E igual eu falo, eu fico muito feliz quando dá certo, porque se alguém olha o seu trabalho e fala assim, pô, vale a pena ter um gestor no meu condomínio. E eu sou um cara que estou buscando ser um gestor melhor cada dia que passa. E através do seu comportamento, através da sua experiência, do seu exemplo, inspira a gente. Cara, parabéns mesmo, que vida longa ao síndico Alcir lá no condomínio. Fica à vontade, suas considerações finais, tá? Thiago, eu quero te agradecer aí pela oportunidade, ao Dr. Cláudio também, né? Eu sou assim, macaco de auditório dos eventos condominiais, né? Porque eu queria fazer um registro, mas infelizmente eu não sei o nome da pessoa. Lá no final da pandemia eu assisti um programa como esse seu, tá? E era uma síndica que estava sendo entrevistada de Águas Claras, eu infelizmente não gravei o nome. E ela contou de 10 anos como síndica, todos os BOs que cada um de nós já enfrentou. E resumindo o que ela falou, ela disse assim, a maior arma do síndico é o conhecimento. Com certeza, né? É o que você evita problemas, né? É verdade. Aí eu ando com essa faixa aqui, né, na minha mente. A partir desse dia, eu não tenho perdido mais nada. Verdade, bom. Tô, né, porque sempre você vê uma coisa, mas sempre tem um insight diferente, uma visão. Ou até no bastidor, você está conversando com o síndico ali, surge alguma coisa. Surge alguma coisa, não é isso? Então, assim, como eu fui tocado, né, por essa frase, né, da síndica, né? E eu espero que a gente também, ou os seus problemas, quantas pessoas você também, ou os palestrantes aqui, os participantes, não conseguiram sensibilizar outras pessoas, fazer uma virada de chave na vida, né, daquele gestor. Como você diz, não é o profissional, sempre profissional, é o gestor condominial. Né? Você porque eu gosto, você estava na Bahia, quero mandar novamente um abraço para minha amiga Cristiane Romão, que faz um trabalho maravilhoso. Eu aprendi com ela, fazer o Inteligência Condominial, uma versão rádio, né? E por quê? Porque a gente pode adquirir conhecimento. É sobre isso. É sobre aprender, é sobre ir atrás, sobre ler, sobre trocar ideias, sobre ver o que o mercado está oferecendo. E a gente sempre a gente pode evoluir. A evolução não tem como você estagnar, né? Se você quiser, todo dia você evolui alguma coisa, vai melhorando. E aí você se torna um ser humano melhor e isso vai transformar em comportamento para a sociedade de melhor também, né? Agora, tudo isso aqui, eu também, Thiago, devo, né, à nossa comunidade. Que bom, legal. Né, que acredita na proposta, né? Às vezes eu tenho colocado, né? Teve um episódio em Brasília chato no mundo do síndico, né? E aí, cadê o conselho e tal, aquele negócio, né? Aí eu digo assim, gente, o problema não é o conselho, o problema é o síndico. Porque a liderança, quem vai mudar o conceito, né, a cultura do prédio, essa responsabilidade... Poder de decisão é do síndico. Agora, se o síndico não conhece a convenção, o regimento interno, a convenção coletiva de trabalho dos empregados, tu imagina o conselho. Imagina os condôminos, né? Entende? Então, a chance disso da BO é maior, muito maior, né? Muito maior, tá certo? Mas sou muito grato, viu? Se alguém aí que assistir, né, esse documentário aí precisar de algum apoio, sei que pode contar contigo e conosco. Com certeza, vou deixar no rodapé sempre o contato do Dr. Cláudio, o pessoal que participa conosco, deixar o seu contato também. É sobre isso, gente, sobre a gente aproximar mais de outros síndicos também, tá? A gente se unir para a gente poder aprender e se desenvolver.
Né? E igual eu falo, não é sobre escolaridade, é sobre experiência do dia a dia. É ver o dia a dia ali. Tanto que a gente tem síntese de todo tipo de escolaridade, todo tipo de idade, né? Mas só quem vive sabe como é que é, né? E que as pessoas que estão no nosso sítio também possam valorizar. Achei muito bacana quando você falou para a comunidade valoriza o meu trabalho. Que legal. Porque é um trabalho que é bem feito, é um trabalho que é bem executado. Sim. O maior, a pessoa que ganha mais é a própria comunidade também. Então é reconhecer isso também. Reconhecer, pô, o cara faz um trabalho de qualidade. Que bacana, que bom. Não é verdade? E muito obrigado, Alci, meu amigão. Muito obrigado, doutor Cláudio Viana. Jorge, onde você estiver, muito obrigado também. Colaborou bastante com a gente aqui. Segue a galera aí no Instagram. Pessoal da Rede SDPTV, muito obrigado também pela audiência. Quem está no YouTube, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Isso aí, foi mais uma edição do nosso Ciência Condominial. Arroa, energias positivas. E até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço, fui!